Agora nós vamos falar em dados interessantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 8% dos bebês nascem com menos de 2 quilos. Apesar dos muitos avanços da medicina, porque por trás desses números, há histórias de pais e mães que lutam bravamente pela sobrevivência de seus filhos. Conhecendo essas histórias, foi que a jornalista Thaís Lazeri escreveu o primeiro livro, 500 gramas de vida. A luta dos bebês prematuros pela sobrevivência. Relata 9 histórias de prematuros extremos e conta a luta diária pela vida. Grávida de 8 meses, eu recebo a jornalista Thaís Lazeri. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Tudo bem. Prazer recebê-la, que bom linda. Dia. Obrigada. Pronta aí para também já viver o seu melhor momento Sim. da maternidade, não é? Para a chegada da Catarina. Catarina. E me conta, a Catarina é seu primeiro bebê? Sim, é meu primeiro filho e o livro também. Mas é meu primeiro. Na verdade, então, ele nasceu primeiro. Ele nasceu primeiro. O livro nasceu primeiro. E me fala uma coisa, você já está muito familiarizada com gravidez, história de bebês, de mães. O que te levou a escrever esse livro? Esse livro foi um convite, né, que veio da editora, para a gente falar sobre prematuros. E aí, em várias conversas que a gente teve, eu sugeri que a gente focasse num grupo ainda mais específico, que são o grupo dos prematuros extremos, que são bebês que nasceram entre 23 e 26 semanas, com cerca de 500 gramas. Né? Porque esses bebês eles ficam meses no hospital, enquanto a gente pode falar de prematuros ou outros bebês que ficam um dia. Então aqui são 9 histórias de bebês que ficaram meses, tem até um caso de 1 ano. Quase que a gestação toda foi que cresceram na maternidade. Na UTI neonatal, que cresceram na UTI neonatal. E dessas histórias, né, o que você pensa assim como ensinamento? Porque tem muitas mães que você está grávida, sabe, a expectativa que é esse momento da maternidade, tudo que a gente pensa, as preocupações, não só o lado bom, mas o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento maravilhoso, a gente passa um momento muito tenso. Sim. Porque é o tempo todo com muita expectativa, com muita preocupação que vai dar tudo certo, que vai acabar tudo bem. E o que você tirou dessas histórias? São várias lições que eu aprendi com essas 9 famílias, né? A mais importante delas é o valor de esperar por um filho. Porque, como você está falando, a gente pensa e a gente vai programando tudo o que vai acontecer nos 9 meses. Eu quero o quarto, eu quero a lembrancinha da maternidade, eu quero que a minha filha use essas roupinhas. E esses pais são jogados, e essa é a palavra, para uma realidade completamente diferente, né? A notícia do parto não é uma notícia boa, porque você sabe que teu filho vai nascer antes do tempo, nesses casos, muito antes do tempo, né? É quase a metade de uma gestação normal. E logo eles são jogados para outras estatísticas do quais são as chances de sobreviver. No caso desses bebês, são 30% de sobreviver. Então é primeiro muito mês. pouco. Sim. É muito pouco. Então, a esperança e a fé sim. tem que ser maior que tudo nessa hora. Sim, e eles ensinam isso, né? O valor de esperar por um filho, como é amar vendo seu bebê dentro de uma incubadora sem poder tocar. Né? O valor de respeitar a sua história, porque dentro de uma UTI você tem outras histórias Sim. tão complicadas como a que eles vivenciam. Então ali eles aprendem a respeitar e acreditar que a história deles é a mais importante. E aí a luta para o filho se torna mais forte. E só quem realmente vivencia, né? Eu tive uma experiência na minha família com a minha irmã que teve gêmeos. E não foi tão prematuro assim, mas mesmo assim, ela passou mais de um mês tendo que amamentar na maternidade. A família também vive isso junto, né? Não é aquela história de você ter o seu bebê e poder pegar no braço e levar embora depois do parto. Né? É uma outra rotina que envolve cada minuto, né? É um dia após o outro, é uma luta pela vida literalmente a cada segundo, Sim. porque uma respiradinha do bebê em falso é uma angústia, né, para a mãe que está ali junto. O momento que você não está junto talvez é mais angustiante ainda, né? E hoje na saúde pública, o que a gente pode dizer desses casos? Então, para olhar para esses prematuros extremos, a gente tem que entender por que eles nascem antes do tempo.
E aí isso vai depender da rede privada ou da pública. Na rede privada a gente tem a questão dos gemelares, como por exemplo o caso da sua irmã, né? Na rede pública a gente tem um pré-natal mal feito ou mal cuidado, né? Então esses bebês eles chegam antes do tempo, né? Existem várias pesquisas que mostram, inclusive, que a expectativa de vida expectativa de vida e as condições, as qualidades de vida da criança num hospital privado são maiores do que na rede pública, né? Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que essa é uma oportunidade para trazer políticas específicas para esse grupo de crianças. Uma nova consciência. Sim, né? A gente tem que pensar dentro da saúde, dentro da saúde. De ter vontade política, né? Para que se pense nesses casos, porque não sei se você tem números, mas a gente fica até curioso com isso, né? Qual é o número hoje no Brasil desses casos, né? Que a gente não faz ideia. Hoje no Brasil nascem cerca de 2.900.000 bebês. Desses, 11% são prematuros. É um número alto. É um número alto, né? É a última estimativa da Organização Mundial da Saúde, que corrigiu o número aqui no Brasil. Então, o que a gente pode pensar? Esses bebês, o livro trata até o momento que eles recebem a alta da maternidade, mas a alta não significa a alta dos médicos, porque eles vão precisar de um acompanhamento especializado para uma equipe de multiprofissionais. Na rede particular, os pais correm atrás, a família ajuda, enfim, eles conseguem montar um esquema para cuidar dessa criança. Na rede pública, às vezes isso não acontece, né? Então a gente pode olhar para eles e falar assim, bom, a gente tem esses nascimentos, como é que a gente vai acompanhar? Criar, né, aí fica a sugestão, né, para se criar um programa de proteção a esses pais que possam dar alguma forma de apoio, né, um subsídio, porque deve ser uma situação muito complicada, né? Agora, uma curiosidade, normalmente, claro, né, a mãe já tem o vínculo natural de tudo, do cordão, de carregar o bebê. Você conviveu com algumas dessas histórias, né? Como que é o lado do pai? Porque o pai também tem a preocupação do sustento, às vezes já existem outros irmãos, de continuar dando estrutura para essa família, e ele não tem o mesmo vínculo que a mãe, né? Você consegue, assim, contar pra gente como que é essa relação do pai? É muito diferente também, né? Porque os pais hoje eles têm licença paternidade de 5 dias. É o mesmo valor para o pai de um prematuro. Então, 5 dias depois que o filho está na UTI neonatal, ele volta a trabalhar. Então, ele vive a UTI longe da UTI, né? Então, assim, são pais que vão de manhã, na hora do almoço, à tarde, depois do jantar. Tem um caso no livro de um pai que ele conta que ele colocava a filha para dormir, a mulher, e ele se trocava e ia para a UTI para colocar o filho que estava na UTI para dormir também. Então ele conversava com o filho, explicava o que tinha acontecido naquele dia, explicava para ele por que era importante ele aprender a respirar, porque é um bebê que tinha dificuldade. E aí ele voltava para casa às 1 da manhã e no dia seguinte ele retomava. A mesma rotina. Tinha outro pai que arrumava as malas quando a filha passou para semi-UTI e eles dormiam da sexta à noite até domingo no hospital. Então, assim, eles foram descobrindo maneiras de exercer a paternidade dentro da UTI, sim. E cada um, você tem 9 histórias, eu imagino que cada um tem que criar a sua situação, não é? Porque com a rotina, uns que já têm filhos, outros que são pais de primeira viagem, enfim, né? Cada história realmente vai ter um comportamento diferente, uma reação diferente dos pais, não é isso? Sim, sim. Dessas histórias todas, existe a mais impactante para você? Tem 3 histórias, na verdade, que chamam muita atenção. Uma delas é a da Lígia, mãe da Júlia, que o médico disse para ela que a filha dela não sobreviveria e a menina não tinha nascido, e a Júlia tem 7 anos. Tem a história da Maria, que teve trigêmeos e perdeu um dos bebês com 16 dias, e ela teve que renascer na UTI neonatal para cuidar dos outros 2. E é uma mãe guerreira, assim, é impressionante. E a história dos avós que assumiram o neto porque a filha deles faleceu depois de dar à luz.
Com certeza, gente, esse livro, né, a gente sempre acaba se deparando no dia a dia com histórias de vida que às vezes estão do lado da nossa casa, à nossa frente, e que a gente não tem uma palavra, né? Numa situação dessa não há palavras para confortar, para consolar, enfim. E que o livro, com certeza, eu não li ainda, né? Mas o pouco que a gente está comentando aqui vamos dizer, um estímulo, né, para as pessoas que podem estar vivenciando uma situação como essa, que eu, como já comentei, vivenciei de uma outra forma, mas que precisa, né, de um apoio, ainda que se nesse momento você não teve o apoio psicológico ali dos profissionais que estão te acompanhando, que o livro possa ser aí um estimulador, né, um revitalizador da sua fé, da sua perseverança, para que você que está passando por um momento difícil como esse, poder ter um suporte, né? E ver histórias vitoriosas, porque eu acredito que todas elas aqui são histórias vitoriosas, são né? histórias. Que existe o antes e o depois, e um depois vitorioso. Como você comentou, a Júlia já está com 7 anos. Sim. Não é isso? Sim, são histórias de superação que ensinam a gente a lutar pela vida de uma maneira muito especial, tendo ou não filhos, né? Então, realmente foi um presente escrever, e agora é esperar a Catarina nascer. Um presente, um bom presente a o meu Catarina. segundo presente. Obrigada pela tua participação, Obrigada. Parabéns, muito sucesso aí na hora do parto. Obrigada. Já está com muita saúde, agora é só chegar e comemorar. Obrigada pela tua presença. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho, pensa que hoje tem uma culinária, uma sobremesa maravilhosa que você não pode perder.